Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a terceira aula da nossa semana. E hoje vamos trazer uma metodologia diferente, a pedido de alguns alunos que pediram para eu vir e mostrar um pouco do livro. Então, hoje, ao invés de trabalhar com o PowerPoint, nós vamos olhar o nosso conteúdo hoje com o livro, tá bom? Apesar de que tudo que eu tiro, vocês já devem ter percebido, né? As definições, as imagens, eu procuro tirar do livro. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o teorema de Thevenin, o teorema de Norton e a máxima transferência de potência. Então, para iniciar aqui, né, nós temos toda a história do Thevenin. Ele fala o porquê, né, dele ter recebido esse nome, que foi através aqui de Léon Thevenin, que era um engenheiro telégrafo francês, que ele notou essa seguinte definição. Ó. Aqui nós temos um circuito linear que tem dois terminais. Temos aqui a carga. Ele provou durante, né, os seus experimentos o quê? Ele afirma que um circuito linear para nós de dois terminais, pode ser substituído por um circuito equivalente, formado por uma forma, né, uma forma aqui onde nós temos uma fonte de tensão, que é a VTH, que é a tensão de Thevenin, em série ó, com o resistor de TH, que também é o resistor de Thevenin. Ok? Isso ele diz quando ó, nós temos aqui, eles estão em séries, onde o VTH, que é a tensão de Thevenin, é a tensão do circuito aberto nos terminais, e o RTH é a resistência de entrada ou equivalente nos terminais, quando as fontes independentes também forem desativadas. Então, quando a gente desativa ou a carga ou a fonte, nós temos aí essas duas novas, como nós podemos dizer, novas tensões e novas resistências de Thevenin. Mas a gente vai ver isso direitinho para não ficar só nessa definição, tá bom? Aqui, aí ele vem definir algumas coisas para a gente importante, ó. Então, o que ele quer dizer para a gente? Ele diz que o VTH ó, é a tensão de circuito aberto nos terminais. E traz essa definição aqui da equação 4.6. E de maneira análoga, ele também traz da mesma definição que a gente acabou de ler, ó, ele traz para a gente aqui o que seria o RTH para a gente, né? Ele diz que o RTH para a gente ó, é esse ROC, que é a mesma coisa também. É a resistência de entrada nos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. E aí ele mostra direitinho aqui, ó, nessas figuras aqui abaixo, ó, aqui do lado, quer dizer, perdão. Então aqui, ó, aqui ele mostra pra gente, ó, quando nós desconectamos a carga, ele mede aqui qual é a tensão que nós vamos obter e essa é a minha tensão de Thevenin, beleza? Da mesma forma, ele faz com a resistência de entrada. Com a resistência de entrada, ó. Ele retira as fontes independentes. Aqui. Ele retira as fontes independentes e aí sobra pra gente somente a resistência de entrada. Que, na verdade, vocês vão ver que parece muito com o que a gente já estava fazendo. A gente tira as fontes, despreza as fontes e faz ali uma resistência equivalente. No nosso caso, temos aqui uma resistência de entrada que vai ser chamada da resistência de Thevenin, tá bom? E aí, depois que nós encontramos isso, nós achamos um circuito equivalente, onde nós vamos ter a resistência e a tensão de Thevenin, que vai ser semelhante a isso aqui, eles vão estar em série e vão auxiliar na solução dos nossos exercícios. Então, existem dois casos que nós podemos utilizar aí para resistência e tensão de Thevenin, que é o nosso teorema, e aqui nós temos a definição deles. Vamos ler juntos, né? Para aplicar esse conceito da determinação das resistências equivalentes de Thevenin-TH, precisamos considerar dois casos. No caso 1, o que nós temos? Se a rede não tiver fontes dependentes, desligamos todas as fontes independentes. Professor, o que é fonte dependente e fonte independente? Lembrem lá, ó, as fontes dependentes são aquelas que têm um losango, tá? Elas possuem um losango, tá? E esse losango tem dentro ou uma polaridade mais ou menos ou uma setinha,
Quando ele tem uma polaridade mais ou menos, quer dizer que ali é uma fonte dependente de tensão. E quando ele tem uma setinha para cima ou para baixo, dentro de um losango, não esqueçam, nós temos aí as fontes dependentes. Geralmente elas são chamadas de fontes dependentes porque elas possuem um número junto com uma variável, então elas dependem de alguma corrente ou de alguma tensão dentro do circuito. Quando nós não temos nenhuma fonte dependente, é tranquilo da gente achar a nossa tensão de Thevenin, tá bom? Basta a gente desligar as que são independentes, que são aquelas caracterizadas pelas bolinhas, ó, essas aqui, que nós temos aqui no nosso PDF, tá bom? As bolinhas que podem ter a polaridade dentro, que são fontes de tensão, ou as bolinhas que possuem setinhas, que quer dizer que são fontes de corrente. Tranquilo? Quando nós conseguimos desligá-las, é bem mais fácil, a gente consegue encontrar aí a resistência de Thevenin, que é a resistência de entrada da rede, tá bom? Olhando-se, claro, sempre na direção ali entre os terminais A e B, como mostra a figura aqui, ó, 4.24b. Só nós procurarmos aqui, ó, 4.24b, ó, essa aqui, tá bom? Ele retirou a fonte de tensão que tinha aqui e deixou somente aqui o restante do circuito para analisar. Vamos agora para o caso 2. O segundo caso é um caso mais específico e é o caso que vai nos dar um pouquinho mais de dor de cabeça, tá bom? Se nós tivermos fontes dependentes, que são as fontes de losango, que vocês vão ver melhor nos exercícios, eu faço questão de desenhar para vocês lá, tá bom? Se nós tivermos elas lá, nós vamos desligar, tá? Todas as fontes independentes. Da mesma forma que acontece, tá bom? As independentes, que são as redondinhas, nós vamos desligar elas. E pelo teorema da superposição, as fontes dependentes não devem ser desligadas, pois elas são controladas por variáveis de circuito. Que eu acabei de falar ali no caso 1, né? O que elas eram. Aplicamos, então, uma tensão V0 aos terminais A e B, que geralmente a gente fala que vale 1, tá bom? Para poder não interferir tanto no circuito. E determinamos ali a corrente resultante I0. Então, o RTH fica V0 sobre I0, como mostra a figura 425A, que é essa aqui, tá? A gente fecha o circuito e fala que ali existe uma tensão V0, quando nós temos fontes dependentes juntas, tá? Geralmente a gente diz que essa tensão vale 1, que aí não influencia tanto, que é o que ele vai falar mais na frente. Beleza, chegamos novamente a RTH V0 sobre 0, né? Bem aqui, ele faz também para a fonte de corrente, ó, nós temos aqui, ó, o I0, como mostra aqui a figura B. E qualquer um dos dois métodos leva ao mesmo resultado, tá bom? Em ambos os métodos, podemos supor qualquer valor para V0 e para I0. Poderíamos usar, por exemplo, V0 igual a 1 volt ou I0 igual a 1 volt, ou até mesmo os valores não especificados de V0 ou I0. Só que nós colocamos o número 1 porque é um número bastante neutro, né? Então, por esse motivo, fica mais viável colocar esse valor, tudo bem? Então, agora que vocês já têm a definição do que é o teorema de Thevenin e os casos em que ele pode acontecer, o que nós devemos proceder, vamos resolver alguns exercícios para melhorar a nossa compreensão. Mas antes da gente resolver o exercício, só para fechar o nosso raciocínio, nós vamos ver bem aqui algumas coisas importantes, ó. Muitas vezes vai ocorrer o quê? Que a nossa resistência de Thevenin pode assumir um valor negativo, né? Quando isso acontecer, quer dizer que, na verdade, o nosso sisteminha, o nosso circuitinho, ele está fornecendo energia. Por isso que talvez a nossa tensão ali possa dar negativa, tá? Nossa resistência de Thevenin pode estar dando negativa. Tranquilo? Por que o teorema de Thevenin é importante, né? Ele é importante porque ajuda a simplificar um circuito. Às vezes, um circuito muito grande que a gente tenha com várias resistências pode ser substituído por uma única fonte de tensão independente e um único resistor, tá? Essa técnica, geralmente, a gente usa muito lá em projeto de circuito. Vocês vão estar vendo mais para frente.
Tranquilo. Agora, essa parte aqui dessas duas formulações é importante para vocês estarem aí absorvendo também, tá ok? Então, vocês coloquem no coração de vocês a definição do que é o teorema de Thevenin, os casos, que são dois, e agora essas duas formulinhas aqui, que lembra muito os divisores de tensão e de corrente. Vamos olhar aqui com cuidado. Como mencionado, um circuito linear com uma carga variável pode ser substituído pelo equivalente de Thevenin, excluindo-se a carga, como a gente já viu. A rede equivalente se comporta externamente da mesma maneira do circuito original. Então, consideramos o circuito linear terminado por uma carga RL, conforme mostra a figura 4.226, ó, esse aqui, nós temos uma carga RL aqui, né? E a corrente IL através da carga e a tensão VL na carga são facilmente determinados, uma vez que seja obtido o circuito equivalente de Thevenin nos terminais das cargas, conforme ilustrado na figura 2.26b. Aqui, ó. Como é que nós obtemos, né? Aqui, por exemplo, no VTH, para encontrar o VL, o que ele fez? Ele está multiplicando aqui o RL vezes o IL, que isso aqui nada mais é do que lei de Ohm, né? A tensão no resistor L é a mesma coisa do resistor L vezes a sua corrente L, né? Isso aqui é a lei de Ohm, da qual ele acaba trazendo para nós aqui, ó, o divisor de quê? Isso aqui nada mais é do que o nosso divisor de tensão, não é isso? Porque aqui, como o circuito está em série, eu tenho a mesma corrente passando aqui, mas não tenho a mesma tensão, não é isso? Então, ele encontra aqui, ó, a tensão em cima do resistor RL, tá ok? Utilizando aí, claro, a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. Da mesma forma ali, ó, para ele encontrar o IL, ele vai pegar o quê? O que é o IL? O IL é a tensão de Thevenin sobre a soma ali das resistências, né? A minha resistência equivalente, que é o RTH mais o RL, tá bom? Somente para vocês observarem aqui as formulações referentes ao teorema de Thevenin. Agora vamos lá para um exemplo bem tranquilo para que a gente possa aí estar absorvendo esse conteúdo. Então vamos juntos aí para a solução de uma questão envolvendo o teorema de Thevenin, né? Nós temos aqui um circuito e nós vamos determinar o circuito de Thevenin para esse circuitinho aqui, tá bom? Em seguida, nós vamos determinar a corrente através desse nosso aqui, ó, resistor RL, e vamos variar esse valor de RL para 6, 16 e 36 ohms, tranquilo? Então, o primeiro passo aqui é encontrar o circuito equivalente de Thevenin para esse nosso circuito. Então, para começar, vou sentar aqui para não ficar tanto a minha sombra. Para começar, nós vamos ter que determinar o RTH, que é a resistência de Thevenin. Para isso, nós temos alguma fonte independente aqui? Temos, ó, fontes independentes. Vamos lá. Fontes independentes. Tem como simbologia, a gente viu em sala de aula antes da pandemia, um círculo, não é isso? Pode ser uma fonte de tensão independente ou pode ser uma fonte de corrente independente, setinha para baixo ou setinha para cima, tá bom? Então, aqui nós temos duas fontes independentes, ó. Uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Nós temos alguma fonte dependente? Não, não temos. O que é uma fonte dependente? É uma fonte, ó, com o formato de losango, tá? Que aí pode ser uma fonte de tensão, dependente de tensão, ou uma fonte dependente de corrente, tá bom? Setinha para baixo ou setinha para cima. Tudo bem? Desmistificando o que é fonte de tensão e corrente dependente e independente, aqui nós podemos notar pelo nosso circuito que nós temos quantas fontes, né? Temos uma, duas fontes aí independentes. Nós vamos reescrever o nosso circuito
abrindo aqui, né, os terminais A e B, tirando a nossa carga, como nós vimos lá no livro, e retirando a carga e desativando as fontes, tudo bem? Para desativar as fontes, nós vamos substituir essas nossas fontes aqui. As de tensões, nós vamos substituir por curtos-circuitos, e as fontes de corrente nós vamos substituir por circuito aberto, tudo bem? Fontes independente de tensão, que são essas aqui, tá? Vocês vão substituir pelo quê? Pelo curto-circuito, ó. Vão curto-circuitar onde tiver a fonte, tá bom? Vamos supor que ela é assim, vai ficar assim. E as fontes independentes de corrente, vocês vão substituir da seguinte maneira, ó. Tá aqui a corrente. Vocês vão substituir por um circuito, ó, aberto. Tudo bem até aí? Então, vamos desenhar aqui o nosso circuito para ficar melhor o entendimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou apagar esse detalhe. Espero que vocês copiem, tá bom? Tirar aqui para vocês poderem tirar um print. E agora, vamos substituir essas informações, que é assim que a gente vai utilizar para poder estar substituindo aí, transformando no nosso circuito de Thevenin. Ó, aqui eu tenho uma fonte de tensão independente. Pelo que nós acabamos de escrever, eu vou transformar ela em um quê? Em um curto-circuito, não é isso? Então, eu curto-circuitei a fonte aqui, ó. Continuo com o meu resistor de 4 ohms, continuo com o meu resistor de 12 ohms e venho para cá, ó. Quando eu chego bem aqui, o que eu vou fazer com essa fonte? Eu vou deixar um circuito aberto, não é isso? Aí, continuo aqui, 1 ohm, chego no meu pontinho A e chego aqui no meu pontinho B. Como aqui eu tenho um circuito aberto, eu posso simplesmente, né, sumir com esse terminal aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tudo bem? Então, aqui me sobrou a resistência de 4 ohms, 12 ohms e 1 ohm. Para não confundir vocês, como é um curto-circuito, é a mesma coisa de passar a linha direta aqui, para ficar mais bonitinho o nosso circuito. Tudo bem? Aqui é tranquilo. Vocês vão usar os conhecimentos de vocês de associação de resistores, tá bom? Ah, professora, como é que eu vou colocar aí, né, esse conhecimento, ó? Vocês vão colocar aqui, vão calcular a resistência de Thevenin, vista desse terminal, né? Então, nós vamos fazer aí o 4 em relação ao 12, olha que bacana. Nós temos 2 pontos em comum, ó. Aqui, como eu não tenho nenhum elemento de circuito, era a mesma coisa de eu simplesmente sumir isso tudo, ó, e ele tá ligado direitinho nesse ponto, não é verdade? Então, aqui os dois estão em quê? Estão em paralelo. Então, vocês vão fazer aí para mim o paralelo de 4 e 12, tudo bem? Vamos fazer juntos, como nós já costumamos fazer. Nós vamos fazer aí 4 vezes 12, dividido por 4 mais 12. Quanto vai dar isso pra gente? Aqui, para facilitar a nossa vida, né? 4 vezes 12, 4 mais 12, ó. Resultado 3, tá bom? Então, aqui, ó, vai resultar em 3 ohms. Então, eu posso desmanchar nosso circuitinho e vai se transformar numa resistência equivalente aqui, ó. Aqui vai ser 3 ohms, tranquilo? E agora, ó, estão compartilhando nós diferentes. Eles compartilham aqui o mesmo nó, mas esses outros nós aqui são distintos. Isso caracteriza uma ligação em série, não é isso? Então, vai ficar, ó, 3 em série com 1. Vai ficar 3 mais 1 ohm. Vai dar quanto? 4 ohms. Então, a minha resistência aqui, ó, de Thevenin, minha resistência de Thevenin vai ser uma resistência de quanto, gente? 4 ohms. Acabamos de encontrar a nossa resistência de Thevenin, tá bom? Vamos para a segunda parte, que é achar agora a nossa tensão de Thevenin. Então, juntos, né, vamos colocar aqui que a nossa RTH vale 4 ohms. E vamos achar agora a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin, para nós encontrarmos, nós vamos de novo, né, romper aqui o RL e vamos achar a tensão, ó, em cima desse terminal AB.
Aqui que é a minha tensão de VTH. Lembrem lá do divisor de corrente, divisor de tensão, de tudo que a gente já falou de circuitos, né? Que quando eles estão em paralelos, a mesma tensão aqui, por exemplo, ó, é a mesma tensão em cima desse resistor de 12 ohms. Então, se nós encontrarmos a tensão aqui, ó, em cima do resistor de 12 ohms, nós encontramos VTH. E isso aí vocês já sabem fazer junto com a gente, não é verdade? Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Vamos fazer 2 laços, né? Vou chamar aqui a corrente 1 e a corrente 2. E vamos achar as equações para que a gente possa encontrar VTH. Então, a primeira aqui, ó, tá entrando no terminal negativo, então vai ficar menos 32. Aqui tá entrando no positivo, né? E saindo pelo negativo, então vai ser mais 4 e 1. Professora, por que mais 4 e 1? Nós já estamos substituindo direto. Aqui, ó, é como se fosse V1, não é isso? A tensão em cima desse resistor, ó, tá? Nós estamos calculando logo a tensão em cima desse resistor. A tensão em cima do resistor é V igual a resistência vezes a corrente que está passando aqui. Então, a tensão vai ser 4 vezes a corrente I1, que é a corrente que passa nesse laço. Tranquilo? Da mesma forma aqui para o 12, ó. Mais 12. Só que o 12, ele tá tendo a influência da corrente I1 e da corrente I2, ó, que passa aqui. Quando ele passa pela corrente I1, ó, passa positivo. Entra pelo positivo, sai no negativo, ó, então vai ficar I1. E quando tô passando com I2, ó, ele passa pelo negativo, ó, menos, né? Por isso que vai ficar assim, tá, galera? Tranquilo. Tudo isso igual a 0, tá? E no nosso próximo aqui, ó, no próximo laço, esse aqui é o resultado do laço 1, tudo bem? Laço 1. No laço 2, ó, no laço 2 nós vamos ter o quê, ó? Nós vamos ter somente aqui a corrente I2. Como nós já calculamos aqui essa diferença do 12, ele não vai aparecer aqui de novo pra gente, tá? Nós já colocamos no nosso laço 1. Então, no laço 2, vai aparecer pra gente somente, ó, essa outra corrente, porque nós já utilizamos isso na equação anterior. Então, aqui no I2, olha que interessante, ó. Nós temos que o I2 vale 2 amperes. Nesse caso aqui, como tá contrário ao sentido da corrente que nós adotamos, então, o I2 para nós vai ser igual a quanto? Menos 2 amperes, tá bom? De novo, por que nós colocamos negativo e não positivo? Porque a setinha tá para cima, mas o sentido que nós adotamos, ó, é contrário ao sentido que tá aqui dentro da nossa fonte de corrente, tá bom? Beleza, fazendo tudo isso aqui, nós vamos calcular agora o nosso valor, né? Vamos calcular quanto vai dar o I1 e o I2, para que nós possamos ver aqui de fato quanto vai dar tudo. Então, vamos calcular o I1. Nós não sabemos o I1. Vou fazer aqui de preto para ficar melhor. Vai ficar menos 32, mais 4I1, mais 12I1, menos 12I1, I2, perdão. Menos 32, 4 mais 12, 16 e 1, menos 12, nós sabemos o valor de 2, né? Menos 2, beleza. Vamos deixar agora só o I1 aqui desse lado, né? Vamos passar para lá, vocês sabem que não é isso que acontece, mas vamos passar para lá o 32, né? Tá negativo, passa positivo. E esse aqui também, ó, vai ficar menos 12 vezes menos 2, vai dar 24 positivo. Então, vai passar para lá negativo, ficar 24 negativo. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 16, tudo bem? Então, vamos fazer isso aqui rapidinho para vocês, ó. 32 menos 24 dividido por 16, ó. Vai dar meio. Pronto, achamos I1, tá bom? Achamos o I1, que é a corrente que passa aqui, ó, e já temos o I2 também,
Agora nós vamos calcular aí a nossa tensão de TVNAM. Bora lá. Bom, já achamos quem é o I1. O I1 pra gente é quanto? O I1 deu meio, não foi? Meio ampere. E o I2 deu quanto? Menos 2 amperes. Para eu encontrar a minha tensão de TVNAM, o meu VTH, é a tensão em cima de quem? Desse resistor, né? Que vai ser 12 da lei de Ohm, né? Não é R vezes I. Então, vai ser 12 vezes... Quem é minha corrente aqui, ó? É o I1 menos o I2. Não esqueçam disso. Porque ele tem influência das duas correntes, tá bom? E quem é o I1, quem é o I2, ó? O I1 é meio... E o I2 é menos 2, não é isso? Pronto, agora nós podemos calcular isso aqui para vocês. Agora que eu já demonstrei para vocês que isso é lei de Ohm, o meu VTH vai ser igual 12 vezes meio mais 2, né? Que menos com menos aqui vai implicar num mais para vocês. Vai ficar 2,5. Então, o meu VTH, que é a minha tensão de TVNAM, vai dar quanto para vocês aí, ó? Vai dar 30, tudo bem? 30 volts. Pronto, encontrei aí a minha tensão de TVNAM. E agora, professor, o que eu vou fazer? Vamos escrever aqui, né? Deixa eu apagar tudo isso, escrever só a minha VTH. Tá? VTH, ó. Espero que vocês estejam acompanhando e estejam também escrevendo, que é importante essa parte do exercício escrever, né? Então, tá aí, ó, meu VTH ficou de 30. Então, vamos reescrever esse circuito como circuito de TVNAM. Vai ficar aqui, ó. Eu vou ter uma tensão, então, de 30 volts. Mais ou menos. Uma resistência aqui, ó, de TVNAM de 4 ohms, ó. Os pontinhos A, pontinho B, e tá aqui a minha carga RL, certo? Esse é o meu circuito equivalente de TVNAM. A gente acabou de conseguir fazer, olha que bacana. Agora, nós podemos encontrar a corrente que passa ali por RL. Ele pede que nós encontramos a corrente quando nós temos um resistor RL de 6, 16 e 36. Então, vamos fazer aqui para o primeiro caso, né? O RL, quando a resistência é 6. Nós vimos lá que para encontrar o RL, nós vamos pegar quem? A tensão de TVNAM. Vamos substituir aqui, vai ficar bonitinho, né? Então, meu RL, ó, o primeiro vai ser igual a 6. Nós vamos simplesmente para achar a corrente IL, minha corrente IL, ó. Para esse circuitinho aqui, eu vou pegar a minha tensão em cima e dividir pela soma, né, das resistências. Elas estão em série, ó, 4 mais 6. Isso vai dar para mim 30 sobre 10. Corto, vai dar 3 amperes. Tranquilo? Então, aqui, ó, vamos anotar. Para um RL de 6, tá dando quanto? 3 amperes. A minha corrente, né? Vou colocar aqui, IL. Para um resistor de 6, tá bom? Agora, vamos mudar. Não é mais 6, professora. Agora, nós vamos utilizar quanto? 16. Então, vai ficar 4 mais 16, ó. Vai dar 30 sobre 20. Corto. Dá 3 sobre 2, que é o mesmo que 1,5. Vamos anotar aqui. Meu IL, 16, vai dar 1,5. Tranquilo. Vou apagar de novo. Agora, o meu IL vai ser 36, não é isso? Vou mudar aqui para 36. 36, vai dar 30 sobre 40. Mesma coisa de 3/4, vai dar para vocês 0,75 amperes. Então, o meu IL, 36,
vai dar 0,75 amperes. Gente, eu achei interessante essa questão porque ela vai mostrando para vocês o seguinte, o que nós acabamos de ver lá. A nossa corrente, à medida que nós vamos chegando mais próximos, ó, à medida que o RL vai ficando mais próximo do valor, ó, aqui, da minha resistência de Thevenin, quanto mais próximos os dois são, maior a minha corrente, maior também vai ser lá a minha potência, não é verdade? Agora, à medida que vai ficando longe, ó, de 4 para 36, já está muito longe, diferente, né, de 4 para 6. Então, quanto mais longe, mais, como vou dizer, vai dar menor a minha corrente. Então, se dá menor a minha corrente, vai dar menor também aí a minha potência. Então, por isso que a potência máxima, ela ocorre ali, ó, quando o meu RL está se aproximando do valor de quem? Do meu RTH. Tranquilo? Então, essa foi aí a nossa questão para RTH.